lá no Rio de Janeiro, na época, isso aí eu trabalhava na época com meu saudoso pai, e na época ele não sabia que eu já herdava o cemitério, eu herdava o cemitério, eu ia para dentro, eu fuçava as catatumbas, eu violava túmulos, eu assim, mexia em coisa pesada, já sabia mexer, tanto que alguns pais de santo já me respeitavam. Pessoas não entendiam porque eu andava careca. E o senhor sabia que eu só andava de preto? Eu só andava de preto, só andava careca. E um dia, meu pai, meu saudoso pai, falou que tinha algo estranho. E ele falou que falou com a minha mãe, que viu que eu estava morto, que ia acontecer uma tragédia na cidade. Então, naquele dia, Satanás, é por isso que o mundo espiritual se materializa para o mundo material. Lá no Rio de Janeiro, tem uma, como é que se diz? Hoje está tudo moderno, hoje é tudo computadorizado. Qualquer coisinha no computador dispara. Uhum. Na época antiga, não sei se o senhor lembra, a época da alavanca, que para tirar um trilho do lugar, você puxava a alavanca e ela ia para um lado, né? Então, assim, Satanás falou comigo à meia-noite e dizia assim: você quer ter poder? Você quer fazer algo como eu faço? Eu disse sim. Então, eu quero a destruição de 8.000 pessoas. Eu vou explicar ao senhor para o senhor entender o fundamento da coisa. O trem saia lá de Santa Cruz. Para chegar na rodoviária de Realengo, chegaria, supor, de Santa Cruz, vem descendo Santa Cruz, Paciência, vem descendo Ioaíba, vem descendo Campo Grande e outras estações. Então, Satã falou, quando esse trem vir, você vai estar preparado, porque ele deve passar 4h30, 4h35. Então, eu já tinha calculado o horário que ele ia passar. Então, eu saí do cemitério e fui à estação de Realengo. Na época, eu entrei por um lugar, não precisei de pular o muro, eu entrei por outro lugar e vim andando pela linha do trem. E, geralmente, as pessoas chegavam para trabalhar, os seguranças chegavam para trabalhar, tudo chegava entre 5h30 e 6 horas lá, porque o trem já descia 4 horas, o trem vinha descendo 4 horas, 4h30, então o povo já para ir para a cidade. Então, eu me lembro que quando eu peguei a alavanca, aquela alavanca, eu me lembro que eu fui um dia antes, irmão Pedro, para você ver como é que o diabo é astuto, e Satanás disse dessa forma, observa. Um dia eu fui para observar. Observei tudo, fiquei ali estudando como que ele queria ser. Eu cheguei cedo lá, como se fosse um passageiro, paguei minha passagem, cheguei cedo, vi, e nessa situação tinha um local que você puxava a alavanca e esse trilho, ele ia descarriar, ou seja, ele ia sair e ia cair dentro de uma casa e de um mercadinho. Então, assim, calcula comigo, 8 vagões, cada vagão vinha cheio com quase 1.000 pessoas, faz a conta. 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, seria a tragédia da história do Rio de Janeiro. Então, assim, 8.000 pessoas. E quando descia, o senhor vai entender agora, porque se o vagão viesse sozinho, não teria como. Então, ele vinha, ele passava, quer ver, eu vou contar aqui as estações. Santa Cruz, já ia muita gente. Aí de Santa Cruz vinha Ioaíba, Santa Cruz, Paciência, Ioaíba, Campo Grande, Senador Camará, Santíssimo, vai contando quantas estações já tem aí. 6. 6. Senador Camará, aí vinha Bangu, Guilherme da Silveira,
Aí já deve ter quase 7 estações ou mais. Então já vinha lotado. Quem pega o trem mais para frente, vai em pé. Naquele pico, vamos lá, pico de segunda-feira. Lotado. Lotado. O trem, o que eu tinha feito? Eu peguei, quando deu 4 horas da manhã, eu vim andando, saí do cemitério mais cedo e vim andando. Quando entrei, atravessei o muro, atravessei, vim pela linha do trem e subi. O que eu fiz? Satã falou assim, é agora. Eu puxei a alavanca. A alavanca fez assim, ó, jogou o trilho para cá. E o trilho ia descarregar lá fora. Por quê? Porque aconteceria uma tragédia. O trem que vinha poderia bater de frente, mas o trilho estava saindo fora. Então, o trem ia fazer isso aqui, ia jogar lá fora. Porém, não era computadorizado como hoje. Qualquer coisinha ele vê pelo visor, né? Hoje tem o visor, hoje tem as câmeras. Isso foi vou voltar aqui no tempo. Calcula aí, 1992. Pouco mais de 20 anos. Então, não tem mais? 1992. 92? 92. Não, pouco mais de... 30 anos, não, tem mais. Não. É 20, a gente está em 2025, 33 anos. 25 anos. É. 33 anos. Pouco mais de 30 anos. Isso. Então, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Então era tudo manual, alavanca, né? O que eu fiz? Eu puxei, foi assim, ó. Ia cair lá fora, já estava tudo certo. Quando deu 4 horas, eles iam vir. Na hora que eu puxei a alavanca, fez assim, ó. Quando eu fui saindo. Quando eu saí, que eu falei agora. E a alavanca era tão rápida que com 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, menos de 3 minutos, ela saía assim. E assim, saindo. Então eu calculei, quando ele tiver, quando falou, tá em Campo Grande, eu falei agora. Eu puxei. Tá saindo de Campo Grande agora. Já estava tudo preparado ali. Eu já estava em cima do muro para assistir, tudo. A tragédia para acontecer. Quando de repente, eu não sei, claro que foi Deus. Uma mão me pegou pelo pescoço. Eu não vi quem era. Se eu falar que foi um homem, se eu falar que foi um policial, se eu falar que foi um segurança, estou metido. Eu não vi esta pessoa. Eu não vi. Eu não vi. Não foi pessoa. A mão me pegou pelo pescoço e disse, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu olhava para o lado e não via ninguém. Você não vai fazer isso. E eu perguntei, quem é que está falando comigo? Uma voz que eu nunca vi na minha vida, irmão Pedro. Eu desmanchei a minha alma quando falou assim, eu sou Jesus de Nazaré. Você vai voltar lá. Do outro lado era como zunia, um bicho assim gritando, vai, desgraçado, maldito, faz o que eu te mandei. Era como uma briga. Existe mesmo o lado espiritual. Muitas pessoas que vão se suicidar, irmão Pedro, ela fica uma guerra na mente dela. Satanás falando, pula, tira a tua vida, corta teu pulso, mete a faca, mas toda vez que uma pessoa vai tirar a vida de alguém, irmão Pedro, ninguém tira a vida de ninguém sozinho. Ninguém. É por isso que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se a pessoa, tem pessoas que vai ouvir esse podcast e tá lutando, pastor, eu tô lutando, eu não tô aguentando. A maioria dos suicídios, a pessoa tá lutando. É a mesma coisa, a filha tá ali. A mãe tá ali na sua casa, a filha tá se cortando, a filha tá se drogando. Mãe, eu quero dizer algo pra você. Quando a sua filha falar contigo que tá lutando, dê ouvido, porque a luta espiritual, ela é muito difícil. 90% das pessoas que se suicidam é uma batalha espiritual. Satanás de um lado tentando, Deus de outro não. É por isso que nessa hora a mãe tem que visitar o quarto do filho, o pai tem que visitar o quarto do filho, a mãe, o pai da filha, porque muitas vezes uma moça, ela está em depressão, ela está trancada, só vai acontecer o pior.
E o pior é morte, é suicídio, é se cortar. Quantas moças estão se cortando com gilete? Quantas pessoas estão cortando o seu pulso? Quantas pessoas têm tirado sua vida? Isso na Bahia, o índice de morte é de suicídio, que a pessoa pega uma corda, e isso lá era normal. Pega uma corda, coloca no pescoço e pula e quebra o pescoço. Então, existe pessoas, naquele dia, eu vi uma luta espiritual. Você não vai fazer isso. E eu falei, não tô aguentando. Eu querendo voltar. Mas uma força maior disse, volta lá. Eu me lembro que a minha mão, como se alguém estivesse segurando a minha mão, eu fui lá quando peguei. E falou, o trem agora tá em tal lugar. Eu fui lá e puxei a alavanca. Faltava assim, pro trem, faltava 2 estações pro trem vir. Eu fiz assim, ó. Quando eu peguei a alavanca, puxei. Quando eu puxei ela de volta, fez... Não demorou 5 minutos, o trem passou. Aí eu pergunto, mas aquilo ali custou caro para mim. Por que custou caro para mim? Porque Satanás pegou, quando eu voltei para o cemitério, ele me chamou de... Ele falou, desgraçado, mau cara. Você sabia que os demônios batem na pessoa? Você sabia? Muitas pessoas são atormentadas por demônios. São atormentadas. Eu naquele dia, eu caí no chão. Eu nunca senti tanto soco, tanto murro na minha cabeça, no meu corpo, como cinta batendo em mim. E ninguém entendia. Quem viu falou, tá ficando doido. Então, uma pessoa, existe aquela pessoa que está em processo de libertação. E existe aquela que está endemoniado e aquela que está querendo ser liberta. Você pode ver que o gadareno, ele batia com a cabeça em rocha, ele cortava o seu corpo, porque ali ele estava numa luta. Então, a mesma luta do gadareno, eu estava sofrendo aquela luta ali. Eu tentava e não conseguia, Quando eu cheguei lá, que aconteceu isso, eu todo machucado, uma serva de Deus que tinha ido fazer o enterro de uma pessoa disse assim, sai dele, sai da vida dele. Eu queria, irmão Pedro, ser liberto, mas tinha pessoas que tinham medo de chegar em mim. Primeiro que eu andava careca, andava todo de preto. Aí você fala assim, e o dinheiro que você ganhava? Eu não via, irmão Pedro, eu não via. Por quê? Um dinheiro de barra de maldição, tu não vê nada. Um dinheiro de barra de maldição, não tô... E eu vou falar pro senhor, eu dormia, saía da minha casa para dormir em cima daquele túmulo. Pode pegar a foto ali? Pega a foto aqui para mim. Esse túmulo, inclusive, a gente vai gravar para mostrar ao povo. Vamos gravar. Entendeu? Para o povo ver do Brasil o que eu estou falando. Irmão, eu vou pedir para colocar ali para eles verem direitinho. Deixa eu segurar aqui que ele vai com a câmera aqui. Tira só esse copo aqui. Ah, tudo bem. Pode ir falando. Eu vou pedir para focalizar esse lado aqui todinho. Ele vai focar com aquela câmera, você pode continuar falando. Ah, ó, esse túmulo aí, eu tô indo ao Rio de Janeiro e eu vou mostrar para você, eu vou filmar e vou botar aí para vocês verem o que eles fazem por trás. E no dia que eu for lá, eu vou falar, irmão Pedro, desce para filmar, entendeu? O túmulo tá intacto. Quem viu, chora, falando assim, não, realmente era você. Deus é tão fiel que deixou essa prova aqui. Deus é tão bom que deixou essa prova. Porque se eu falasse, já teve gente que disse, é montagem. Como é que eu vou fazer uma montagem num túmulo? Como é que eu vou dizer como é que era eu se não fosse? Sou eu que estou dormindo aqui. No meu passado, sou eu. Pastor, mas o seu rosto, tu não pegava sol? Não pegava sol. Aqui eu dormia. Não tinha chuva, não tinha que fazer me tirar daqui. E minha família não entendia. Minha mãe não entendia porque eu virava uma semana fora, 15 dias, um mês. E assim, todo de preto. Só podia andar de preto, careca. Aí eu pergunto a você. O que faz um homem fazer? Ninguém mexia. Ninguém. E o cruzeiro logo em cima. Quando eu for gravar para mostrar para vocês, eu vou estar, inclusive... Deixa eu ver se outra tá aqui não. Isso aqui, deixa eu ver isso aqui não. Eu quero falar também sobre aquela parte também que eu falei do... Você tá vendo aí que eu tô segurando uma vela e um boneco? Olha o voodoo aí. E aqui eu estou com um boneco. Aqui é um voodoo. Aqui eu já tinha colocado as agulhas no boneco
E aqui eu estava acendendo, aqui a vela está até acesa preta. Para quê? Para a pessoa acontecer uma desgraça, da pessoa morrer queimada. Acender um gás, explodir um fogão, explodir um bujão. E a pessoa aqui, ó, tá aqui, ó. Eu fazendo o trabalho. Para você ver aqui, ó. É as minhas mãos. Pastor, e o sangue que tinha na sua cabeça? O meu rosto era igual de um demônio. O meu rosto era igual de um... Aqui, ó, tem até um prato aqui embaixo, não sei se dá para ver, um prato aqui de sangue. Tudo era sangue. Esse sangue aqui era sangue. Tinha sangue menstrual e tinha também sangue meu. Assim,